Ó bendito Deus, mais uma vez graças te damos, Senhor, pela grande oportunidade de estarmos diante do seu olhar. Olhar representado por Jesus, pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo e todos os santos que o Senhor criou para defender seu povo, para orientar e para nos levar a vencer as nossas lutas de cada dia. Ó querido e amado Mestre, nosso Senhor Jesus, neste momento damos graças ao Senhor pela palavra, pelos ensinamentos, mas especialmente pela vida que o Senhor nos oferece, uma vida santificada, uma vida à vontade de Deus, o nosso Pai, de Jesus. Ó querido Mestre, pedimos que nessa oportunidade o Senhor possa receber de todos nós o nosso contentamento, a nossa felicidade por termos a oportunidade de te ouvir e de entender a sua mensagem. Mensagem que nesta igreja, ó querido Jesus, é pronunciada cada dia mais clara, sob a regência do nosso querido profeta, nosso pastor, Santo Irmão Aldo, que nos conduz sob a sua palavra, sob sua vontade, nos orientando, nos fortalecendo e nos oferecendo das graças dos céus. Graças que estão à nossa disposição. Através do ministério da vida e do poder, também da nossa querida e santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, que defende esta igreja para a honra e glória de Deus e do Senhor Jesus. Querida e santa Vó Rosa, nossa alegria, nosso contentamento, nosso carinho, nosso respeito, te apresentamos neste momento que iniciamos a nossa reunião. Queremos pedir-te à Senhora, como também a Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo e a Jesus bendito, dai-nos a honra de ter a sua companhia que traga para nós as bênçãos e principalmente as virtudes dos céus, virtudes para a nossa alma, virtudes para a nossa vida, para que a cada dia sejamos mais fortes e resistentes ao poder do pecado, honrando o nome de Deus. Querido profeta, quero pedir que o Senhor, em nome de Jesus, da Santa Vó Rosa, abençoe a nossa reunião e especialmente unja e dirige todos os atos que aqui serão realizados. Que a nossa reunião abençoada e ungida pelo Senhor honre, louve e glorifique o nome do nosso Pai, de Jesus e também o nome da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e o do Senhor Irmão Aldo, como também de todos os santos que estarão conosco para a honra e glória do nosso Pai. Hoje e sempre, nossa adoração sincera e gratidão eterna. Amém. Cantemos o hino Igreja Forte. alegramos a alma, cantando.
concedemos paz, cantando louvamos a Deus, cantando louvamos Jesus, cantando sempre estamos com anjos do reino da luz. Sofrendo as lutas da vida, cantando conseguiremos manter um sorriso na alma nos mais amargos momentos. Vivamos a nossa doutrina, ela assim nos ensina que luta sempre haverá até no céu chegar. Cantar é o nosso ministério, cantar é louvar e esperar a pureza da nossa alma, a firmeza do nosso marchar. Cantar também é pregar a doutrina do Salvador, e nos tempos do fim é mostrar a vontade do Consolador. Cantando ganharemos o céu, aumentando o nosso galardão, ajuntando tesouros celestes, enriquecemos o nosso coração, espalhando a verdade e a justiça, cantando o amor divinal, ajudamos o primaz aldo a ganhar a vitória final. Cantar é o nosso ministério, cantar é louvar e esperar a pureza da nossa alma, a firmeza do nosso marchar. Cantar também é pregar
pois me ensinaste o caminho do bem. Quero sempre estar ao teu lado e sempre poder merecer das bênçãos que nos envia, que nos conforta e faz reviver. Nos ama com sinceridade, nos transmite a paz e o amor, nos traz alegria e consolo. Fé, muito fervor e grande sua misericórdia. Às vezes não compreendida, seu querer é salvar a todos para cumprir sua missão. Quando a luta se torna difícil, lembro-me dos teus sábios conselhos que me dizem para confiar que a vitória virá. Então luto com muita coragem, com fé, muita confiança, e sei que com tuas bênçãos um dia no céu eu vou morar. Eu vou morar. Eu vou Meus irmãos, vamos agora
meditar um pouco em como conquistar esse direito de ir nos céus morarmos. Quero convidá-los a acompanhar a leitura da mensagem que será a base de nossa reflexão. O valor das nossas reuniões e da obediência à doutrina e disciplina de nossa Igreja Apostólica. Jesus, nosso Senhor, e a Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, receberam a missão de santificar um povo para Deus o Pai, de acordo com os preceitos da Santa Doutrina. Cada um dos que formam este povo apostólico, sendo fiel e obediente, terá, ao final de sua vida terrena, a felicidade de herdar a glória celestial e de estar para todos sempre no reino da luz, da paz e do verdadeiro amor, onde não existem dor, nem o sofrimento, mas júbilo, alegria e felicidade. Para preparar as almas para o Pai Celestial, Jesus formou a Igreja Apostólica e, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Maldo, nos legou a sua doutrina e a sua disciplina, como regra de boa conduta, a fim de que possamos ter os meios necessários para nos santificarmos e vivermos em paz e em santidade, e para que a cada dia possamos crescer no Espírito, na fé, no conhecimento do bem e da verdade, e sermos ricos da graça de Deus, vivendo com muita fé, coragem, paciência e as virtudes do Espírito de Deus. Para que alcancemos a perfeição que Deus, o Pai, espera de todos nós, é necessário que cada apostólico seja dedicado à Igreja e também à santa doutrina e disciplina que santificam o viver do Filho de Deus. É necessário também valorizar as reuniões de nossa Igreja, para que delas participando com interesse e fé, possamos receber as mensagens dos céus, que nos são transmitidas através dos boletins da sede e nas congregações, através também dos nossos hinos de louvor e pela oportunidade de nos reunirmos em perfeita convivência e união entre todos os apostólicos, pois assim é no reino dos céus, onde existe perfeita harmonia entre todos os santos e anjos. Assim sendo, é de bom senso que aprendamos na Igreja a conviver em perfeita harmonia. No entanto, prezados irmãos, se não vigiarem, os cuidados da vida poderão prejudicar a sua santificação. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos, conforme registrou São Mateus. Não vos preocupeis com a vossa vida, dizendo: que haveremos de comer? Ou o que haveremos de beber? Ou o que haveremos de vestir? Pois bem sabe o vosso Pai Celestial, que vós precisais de todas elas. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Com esta recomendação, Jesus quis ensinar que não vos preocupeis excessivamente com os bens materiais, ainda que necessários à vida. Não estais sobre a terra para aqui viverdes imersos em pensamentos e em coisas materiais. Sois filhos de Deus, e Ele vos dará o que for preciso para a sua vida. Assim sendo, procurem se preocupar mais com a sua vida espiritual, sendo esforçados a cada dia em se apresentar a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Maldo, com o seu espírito cheios de virtudes e de santidade, sendo que, ao final da sua vida, será este o tesouro que deverão apresentar ao nosso Deus. Irmãos e irmãs de todas as idades, deem muito valor às nossas reuniões, para que possam adquirir toda a nobreza da alma. Jesus, nosso divino mestre, cumpriu o que prometera aos seus discípulos quando lhes disse que enviaria o Consolador,
para ensinar a sua doutrina, que é a mais perfeita em matéria de religião, que ensina a prática do bem, que educa, que moraliza, que santifica aquele que vive de acordo com os seus ensinos. Ensinos que ele, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos legaram e que no tempo presente são divulgados por esta igreja, a Igreja Apostólica, durante nossas reuniões e por meio do programa A Hora Milagrosa. Por todos esses motivos, estimados irmãos, creiam que a Igreja Apostólica nasceu dos céus e que para os céus voltará com todos os que forem fiéis aos seus ensinos e que souberem guardar em seus corações tudo quanto aprendem através desta obra de caridade e fé. Meus queridos irmãos, hoje é um dia muito propício para o Senhor, para a Senhora, para você, para nós, irmãos, tomarmos uma definitiva decisão. E qual é a decisão que o Senhor pode tomar agora? Qual é a decisão que a Senhora precisa tomar agora? A decisão, irmãos, que nós devemos tomar é se nós queremos. Se nós queremos os céus ou não. Por isso quero convidar-te. Vamos meditar um pouco, para que quando nós tomarmos a nossa decisão, ela seja baseada em algo concreto. Para que quando nós tomarmos essa decisão, tenhamos a certeza que nós tomamos a melhor decisão para a nossa vida. Meus queridos irmãos, para que o Senhor, para que nós tomemos esta decisão, são necessários alguns pré-requisitos. E quais são esses? O primeiro deles, é preciso que eu saiba, é preciso que eu acredite que os céus existem. Porque se eu não acreditar que o céu existe, eu não posso tomar a decisão de querer ir para o céu ou não. Então é preciso que nós tenhamos esse conhecimento. Os céus existem? Essa resposta tem que estar dentro de mim. Precisa estar dentro de nosso coração. Outro pré-requisito, irmãos, é que nós precisamos ter para tomar a decisão de que queremos ir para os céus. É nós sabermos para que Jesus veio. Outra decisão, outro pré-requisito, irmãos, é nós sabermos por que Jesus reservou para nós um lugar na eternidade. Aí volta uma segunda pergunta. Se Jesus reservou para nós a eternidade, eu tenho que saber se existe eternidade. Para então depois tomar a minha decisão. Uma decisão que seja minha. Não uma decisão que seja do meu pai. Não uma decisão que seja da minha mãe. Não uma decisão que seja do meu irmão. A minha decisão. Uma decisão que parta de dentro do meu coração. Uma decisão que só tenha a minha influência e a de Deus. Ciente disso, irmãos, vamos começar a tomar a nossa decisão. Digamos que diante de todo o acontecimento, de todas as situações, eu tome a decisão que não quero os céus. Ou seja, a pessoa entende que é melhor não ter um compromisso. Eu não quero os céus. Quando nós tomamos, ou quando a pessoa toma essa decisão, o que acontece? Irmãos, é visível. A pessoa começa a se preocupar com as coisas materiais. Ela começa a se preocupar com as riquezas, com os bens que a terra oferece. Então, há uma inversão de valores. A pessoa passa a valorizar mais as coisas que não são dos céus, ou as coisas que não são de Deus, ou as coisas que não são de Jesus, ou os ensinamentos que não vieram de Jesus. Então, prezado irmão, a pessoa que ela toma essa decisão equivocada,
Ela começa, por exemplo, a comer de tudo. A comer de tudo sem avaliar as consequências do que ela está comendo, do que ela está se alimentando. E isso nos dois sentidos, material e espiritual. E o pior, o que não tem remédio é quando ela se alimenta de um veneno espiritual. Um veneno que não há antídoto para ele, senão a ação do próprio Deus, a ação de Jesus. Então, a pessoa começa a envenenar a sua alma com conhecimentos que aprendem, que a dominam, que a faz valorizar as coisas da terra. Quando a pessoa toma essa decisão de que ela não quer os céus, é visível que ela, por exemplo, começa a vestir-se de toda e qualquer maneira, com todos os tipos de vestimentas, sem medir as consequências daquele tipo de comportamento que ela está tendo. Por quê? Porque ela se desapegou. Para ela, Deus não existe. Para ela, os céus também não. É uma decisão que ela tomou. Quando a pessoa toma essa decisão, irmãos, é visível também, ela começa a beber de todo tipo de líquidos. Líquidos que muitas vezes são até mesmo prejudicial ao seu corpo, que é um templo. Um templo de um espírito criado por Deus. Vejam o erro. Vejam o equívoco dessa pessoa, numa decisão de não querer os céus. Mas e ao contrário disso, irmãos? Se ao contrário disso, eu tomo, ou a pessoa toma a decisão de querer os céus. Eu quero os céus. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com a Santa Vó Rosa. Eu quero estar com o irmão Aldo. O que é preciso? A primeira coisa que eu quero te dizer, meu querido irmão, se você quer os céus, se você quer a companhia de Jesus e da Santa Vó Rosa dos Anjos, a primeira coisa que você tem que fazer é experimentar os céus. Aí você se pergunta, mas pastor, eu posso experimentar os céus? Não só pode, mas como deve. Quem quer entrar na glória de Deus precisa experimentar os céus aqui. Como, pastor, que eu vou experimentar os céus? A reunião da igreja apostólica é o lugar da sua experiência. É o lugar mais propício para que você experimente as coisas de Deus. Para que você tenha a experiência de ter o contato com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com Maria Santíssima, com anjos dos céus. Só aqui. Essa experiência você precisa ter. Aqui, irmãos, os anjos vêm cantar igualzinho cantam lá nos céus para Deus. Então não há um lugar melhor do que uma reunião da igreja apostólica para experimentar o reino dos céus. Eu posso lhe afirmar com toda certeza. Aqui, Jesus, irmãos, ele comanda, igual lá nos céus, quando ele dirige a corte celestial em nome de Deus. Aqui, ele deve comandar a minha vida, ele precisa comandar a sua vida, ele precisa dirigir a nossa vida. Venha experimentar, irmãos, esse convívio com Jesus e com o nosso Deus. Abra o seu coração para ele, abra a sua alma. Tome essa decisão, depois de experimentar com o prazer, a felicidade de ter a palavra de Jesus dirigindo a sua vida. Assim como os anjos lá nos céus, eles sentem-se tão felizes e tão honrados, quando Jesus então indica um deles para te abençoar, para te proteger, para te ajudar, para nos ajudar a vencermos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, precisa sentir a alegria e o contentamento de ser escolhido por Jesus, de ser escolhido por Deus para então derramar as suas bênçãos e dar as suas ordens para nós. Ordens que nos fazem melhor, ordens que nos orientam, ordens que dão-nos, irmãos, a graça dos céus. Mas, meus queridos irmãos, a experiência de estar no reino dos céus é preciso ser vivida aqui na terra
de uma maneira salutar. Irmãos, imagine você, imaginemos nós, como os anjos são nos céus. Será que nos céus, irmãos, um anjo faz uma coisa, o outro faz outra, um anjo faz o que quer, aquele outro faz o que quer, aquele outro faz o que quer, e ninguém respeita nada? Não, meus irmãos. Nos céus, os anjos vivem em plena harmonia. Por quê? Eu posso, irmãos, te provar por que os anjos vivem em plena harmonia. Imagine, irmãos, que os anjos fizessem o que quisessem. Então, Jesus precisava de um anjo para me proteger. Quem ele iria escolher? Um estava fazendo uma coisa, outro estaria fazendo outra. Então, lá nos céus não é assim. Lá nos céus, irmãos, há santa disciplina. Disciplina, porque assim disciplinados, os anjos estão sempre postos a atender o chamado de Deus, a atender o chamado de Jesus, da Santa Avó Rosa ou do Santo Irmão Maldo, para então me proteger, para então te ajudar. Porque se os anjos fizessem o que quisessem, Jesus ia precisar de um anjo para proteger um, para amparar a outro, aí a quem eles iam pedir? Então aí fica claro, irmãos, fica evidente que nos céus existe a plena harmonia. A plena harmonia que eu preciso, que nós precisamos experimentar aqui na igreja. Então é este o dever que eu tenho. Este é o dever que o Senhor, este é o dever que nós possuímos, de tentarmos e procurarmos a cada dia nos harmonizar. Ou seja, viver na mesma paz que vive os céus. A mesma paz que existe na glória de Deus. A mesma paz que os anjos desfrutam lá e querem desfrutar aqui, porque para eles não pode mudar o ambiente. Imagine que um anjo que vem dos céus, num lugar de paz, de felicidade, de amor e de reverência, e chegasse em um lugar onde não há essa paz, onde não há este amor, onde não há essa reverência, ele iria sentir-se bem? Claro que não. Então ele não poderia ficar naquele lugar se ele não sentisse bem. Esse é um dever nosso então, fazer a nossa igreja melhor, para que os anjos sintam-se bem em nossa companhia, assim como também na minha casa, assim como também na sua casa, nas nossas casas, irmãos. Então, para um anjo lá estar, nos protegendo, nos amparando, todos que estão ali precisam se esforçar, para que aquela paz, aquela harmonia que é salutar, seja sentida, seja vista e observada. Esse é o nosso dever. É isso que nós estamos aprendendo. Aprendendo por quê, irmãos? Aprendendo porque nós recebemos a santa doutrina dos céus. A doutrina que é pregada nesta igreja, irmãos, é a doutrina de Jesus. É uma doutrina que vem da glória de Deus. Portanto, irmãos, uma doutrina cheia de sentimentos bons. E o que é doutrina? Se nós pegarmos aí, irmãos, os dicionários, vamos encontrar que doutrina é um conjunto de fundamentos ou um conjunto de ideais que regem uma determinada uma organização. Então, irmãos, a nossa igreja, ela tem um conjunto de doutrina que vem de Deus. Então, quais são os ideais fundamentais de Jesus? Os ideais fundamentais de Jesus, irmãos, é o que ele pregou. E ele pregou o amor ao próximo como a nós mesmos. Ele pregou a união. Ele pregou a humildade. Então, irmãos, se eu quero viver a experiência de conhecer, de saber e poder afirmar que existe o céu, eu preciso trabalhar esses sentimentos em mim. Irmãos, por que preciso trabalhar? Porque eles não estão em todos, na quantidade que Deus precisa, na quantidade que a Santa Rosa quer e almeja ver. Então, é nós que precisamos fazer este amor que está em nós ir crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo cada dia mais, para que então nós possamos então praticar aquele amor sem questionamento, aquele amor que Jesus ensinou, aquele amor que Jesus pregou, irmãos. Mas é muito bonito, irmãos, nós queremos experimentar os céus. Mas para que eu queira experimentar os céus, para que o Senhor queira experimentar os céus, primeiramente, eu disse para os irmãos,
é preciso que eu acredite que os céus existem. E o senhor acredita que o céu existe? Aí o senhor vai se perguntar, mas pastor, como que eu posso acreditar que o céu existe? Eu não vi os céus ainda. Com esses olhos que eu tenho, eu não vi os céus. Meus irmãos, Jesus veio a esta terra para provar que os céus existem. E eu lhe pergunto, em algum momento da história de Jesus, o senhor, a senhora, encontra algum relato em que ele falhou naqueles propósitos que ele veio à terra a realizar? Não, eu nunca encontrei. Eu tenho certeza que nenhum de nós encontramos em Jesus nenhuma falha. Então, se ele veio para provar que os céus existem, ele provou. Então, meus queridos irmãos, por que eu devo acreditar que os céus existem? Porque Jesus provou para mim, provou para o Senhor, provou para a senhora, provou para você, os céus existem. Como, pastor? Vamos lembrar um pouquinho da história de Jesus. Aquele dia, irmãos, que Jesus estava naquela cruz, pendurado, e ali os homens a crucificá-lo. Naquele momento em que já estava quase findando a sua vida corpórea, um daqueles malfeitores o tocou com uma das lanças, para ver se ele estava morto. E aquelas feridas ficaram no corpo de Jesus. Nas suas mãos, os cravos, nos seus pés, também a perfuração daqueles cravos. E Jesus, então, quando o seu corpo veio a tombar, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e o levou para uma sepultura. Ele foi colocado na sepultura. Até então, nenhum homem, ou seja, nenhum ser criado por Deus, havia morrido e tomado para si a vida novamente. Mas naquele dia Jesus foi sepultado, e como os homens, vendo seu corpo ser sepultado, aqueles homens temerosos de que os discípulos tomassem o corpo de Jesus e depois dissessem que ele havia ressuscitado, como ele mesmo havia dito que depois de 3 dias ele iria reconstruir aquele templo. Então, os homens colocaram naquela sepultura alguns guardas para tomar conta daquela sepultura. E Jesus, então, milagrosamente, pelo poder que ele tem, ressuscitou-se. Isso é o que está narrado. E o que fica claro, irmãos, de que os céus existem nessa narrativa de Jesus, é que enquanto ele sai daquela sepultura e se dirige ao encontro dos seus discípulos, 2 deles estavam acompanhando a ele naquele trajeto e conversando sobre aquele evento que tinha sido a crucificação de Jesus. E eles imaginam que estavam falando com um forasteiro, alguém que não conhecia a história daquele acontecimento, mas de repente, aqueles homens andando, ao se despedir de Jesus, eles acordam. Ou seja, há uma consciência que eles não estavam tendo até aquele instante. Há uma consciência que aquele que eles estavam falando, aqueles que eles estavam acompanhando, era o Filho de Deus, era Jesus, era o seu mestre. E então, quando Jesus se despede, eles entram ao encontro daqueles discípulos e narram aquele acontecimento, aquele fato histórico. Mas não acabou por aí, irmãos. Passaram-se alguns dias e Jesus continua a pregar. Jesus continua a ensinar, agora em espírito. E então chega um momento que os discípulos estão reunidos, conversando sobre aqueles acontecimentos, sobre os rumos que a igreja tinham que tomar. E Jesus chega naquele lugar, naquela residência. Ele não bate, ele não abre a porta, mas ele entra no ambiente. Ele entra no ambiente e senta-se à mesa. E os homens não percebem isso. E continua a conversar, e Jesus começa a conversar também, e começa a falar, e começa a ensinar, e eles não observam isso. E quando eles tomam ciência que ali, entre eles, estava o mestre, eu lhe pergunto, meu querido irmão, o que Jesus fez? Por que ele fez isso?
Por que ele passou pela parede, entrou dentro daquele ambiente e mostrou para os discípulos que ele não precisava de portas? Ele queria provar que a vida nos céus existe. Que a vida não termina quando a pessoa acredita em Deus, quando a pessoa aceita a Deus, quando a pessoa trabalha em nome de Deus. Então, quando Jesus entra ali e assenta-se e começa a conversar, em determinado momento ele chama São Tomé e diz: Tomé, era você que queria ver as minhas pisaduras? Venha até aqui, coloque o seu dedo aqui, veja se essas não são as minhas pisaduras. Então veja, irmãos, será que um homem que não tivesse vida pós a morte, ele poderia fazer isso? Ele poderia chamar um outro e falar: toque aqui, veja que sou eu mesmo? Isso está escrito, isso está narrado. Mas a prova, irmãos, maior é que quando Jesus então encerra aquele tempo de preparação para se despedir definitivamente dos seus discípulos, ele então pega todos aqueles seus discípulos e vai para o local da sua despedida. E ali se reúne todos os discípulos em volta dele e ele no centro daqueles discípulos e começa a ensinar, começa a dar a eles caminhos, decisões que eles deveriam tomar. E Jesus começa a se elevar do solo. Jesus vai se levantando, e os homens começam a erguer o olhar para falar com ele. E Jesus continua a sua ascensão, continua a subir para os céus. E quando os homens percebem, eles já não estão mais olhando para Jesus, estão vendo aquele corpo entrar nas nuvens. Se não existisse o céu, irmãos, por que estaria escrito isso? Por que estaria relatado este fato? Isso então é uma prova que os céus existem. Ou seja, um lugar que não é aqui na terra. E quem nos provou isso também foi a Santa Avó Rosa. Ela muitas vezes foi aos céus, levada por Jesus, e disse-nos, orientou-nos como eram os céus, belíssimo. E o nosso irmão Aldo disse que o povo apostólico tem um lugar especial no reino dos céus. Meu querido irmão, minha querida irmã, decida-se. Aonde você quer ficar a sua eternidade? Com Deus ou sem Deus? Eu tenho certeza, meu querido irmão, que será muito prazeroso para você, para o Senhor, para a Senhora e para nós, se decidirmos em ficarmos neste caminho, em irmos para os céus com Deus, irmos para os céus com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Maldo. E é isso que eles querem, é isso que eles esperam. E Jesus foi claro nisso aí, irmãos, que devemos fazer a nossa escolha aqui, para depois termos o nosso lugar nos céus. E para falar sobre essa escolha, irmãos, ele conta uma parábola que o apóstolo São Lucas, ele narra lá no capítulo 12 dos seus ensinos. Jesus, ele diz assim, a parábola do rico insensato. Esse rico, um grande proprietário de terras, ele fez uma grande plantação e aquela plantação tinha produzido muito mais do que os seus celeiros eram capazes de armazenar. Então aquele rico pensou, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar todos os meus celeiros e vou encher com toda essa produção nova, essa novidade que tenho, vou colocar todos os meus bens lá dentro. E ele disse assim, depois que eu colocar todos os meus bens dentro do celeiro, eu vou dizer para a minha alma, alma, tens tudo que em depósito, tem para muitos anos o que comer, o que beber, o que vestir, regala-te. E Jesus então diz, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que terás? É essa a decisão que Jesus quer, que o Senhor, que qualquer um de nós, a cada dia, preparemos o nosso tesouro naquilo que é realmente tesouro, naquilo que realmente é valioso, a glória de Deus. E, irmãos, preparar tesouros na glória de Deus é amar ao nosso próximo, é ser fiel à doutrina e à disciplina de nossa igreja. Aguardar tesouro na glória de Deus é sermos humildes, é buscarmos sermos pacientes, é buscarmos, irmãos, plantar em nosso redor a paz celestial, a paz divina, a paz que a Santa Avó Rosa ensina, a paz que o irmão Aldo trabalhou para implantar em nossa alma, para que nós não sofrêssemos as perturbações do mundo, para que nós não nos enganássemos com as coisas ilusórias,
que o mundo oferece. Seja feliz, irmãos. Guarde no seu coração esta palavra e tome a decisão que a Santa Avó Rosa precisa que nós tomamos. Antes, irmãos, de passar a palavra para o coral cantar o último hino, eu vou ler a mensagem, a segunda mensagem que está contida em nosso boletim, mas como nós não teremos tempo suficiente para explaná-la, quero pedir então a sua atenção, até mesmo porque a noite de ontem ela me tomou todo o tempo para a explanação dessa mensagem, então hoje lerei apenas a mesma. Por que é necessário se batizar em nossa igreja? Porque a igreja apostólica representa na terra o reino dos céus. Razão pela qual aqui está o Consolador e o seu santo pastor, o querido santo irmão Maldo, que a representou entre nós e manifestou a glória desta igreja e desta santa de Deus. O santo irmão Maldo nos transmitiu, através dos boletins, as suas ordens e a vontade soberana de Deus o Pai. Portanto, aqui Deus se manifesta entre nós, através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, do santo irmão Maldo, de nossa Mãe Maria Santíssima e dos santos poderosos de sua glória, com a finalidade de formar santos para o reino dos céus. Esta foi a razão de Jesus ensinar a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E para que isso aconteça, é preciso que a pessoa interessada passe pelas águas do batismo e receba a unção e virtude do Espírito Santo, que são concedidas pela Santa Avó Rosa em nome de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo, no ato de sua conversão. Convertida é a pessoa que resolve tomar novos rumos espirituais na sua vida, fundamentados na fé. Todos que resolvem se batizar precisam se converter, mudar seus atos, seus pensamentos e as suas vontades. Suas vontades devem ser somente fazer o que é bom, justo, honrado e honesto. O convertido não pode voltar para o mundo do pecado, que é o caminho do erro, da desobediência, da má criação, da estupidez, da falta de respeito ao próximo, dos vícios e dos maus costumes. Alguns se batizam, mas logo se esquecem do que prometeram para Deus e os seus santos, de serem fiéis e obedientes. Lembre-se de que a Santa Avó Rosa nos ensinava. Jesus cobra o voto que fizeram de ser fiéis e obedientes aos seus ensinos, os ensinos de nossa igreja. Notem que todos os seus erros e pecados foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus, foram batizados com o Espírito Santo, pela unção e virtude que a Santa Avó Rosa lhes concedeu em nome de Jesus, nosso Senhor. Portanto, passaram a ter as virtudes divinas em suas almas. Então, sois herdeiros de toda a graça de Jesus e do Consolador, e é por esse motivo que não podem mais voltar atrás, para não perderem esse tesouro valioso que é a salvação de sua alma e toda a proteção celestial. Venham se batizar, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo, através de todo o poder celestial, lhes ajudarão a vencer, para serem felizes e abençoados. Prezados irmãos apostólicos, já está agendado o próximo batismo na nossa sede para o dia 31 de agosto de 2009, data que coincide com o aniversário natalício do nosso santo e querido profeta, Santo Irmão Maldo. Os que ainda não são batizados, aproveitem esta oportunidade maravilhosa para cumprirem este sacramento. Guarde isso no seu coração. Convertam-se verdadeiramente. Não permitam que o mundo influencie o seu ser para que você perca o bem maior que ganhou, a sua alma limpa, purificada e preparada para ser de Deus.
Santíssimo e querido Deus, mais uma vez, a nossa gratidão não tem limites. Porque o Senhor não tem limites, ó Pai. O seu amor é imenso. A sua vontade de abençoar e proteger é maior. A vontade de perdoar, a vontade de oferecer novas condições. Isso faz através do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, que a cada dia que nós conhecemos, mais nós o amamos. A cada dia que nós permitimos que Ele esteja em nossa vida, mais nós sentimos o quanto é necessário tê-lo junto a nós. Jesus, louvado seja o teu nome, por amar a Deus acima de tudo e a nós como ao Senhor mesmo. Obrigado, Senhor, pela santa poderosa que fez e colocou em nossa vida. Essa santa que deu exemplo, essa santa que deu palavras, essa santa que fez nos falar em teu nome, a Santa Avó Rosa, uma santa poderosa, que também abençoa, que também ampara, que também conforta, que também orienta. Ó Santa Avó Rosa, te agradecemos por tudo que nos faz, pelas orientações, pelas palavras, pelos ensinamentos. Louvado seja o teu nome e o seu ministério. Ministério glorioso que nós tomamos conhecimento através da vida e do ministério do nosso profeta, nosso santo irmão Aldo, a quem nós também seremos eternos devedores. Irmão Aldo, se o Senhor não existisse, eu também não existiria. Se o Senhor não falasse, eu também não falaria. Porque tudo que sou, aprendi de ti. E tenho certeza que todos que aqui estamos aprendemos muito com o Senhor. Aprendemos a ver Jesus. Aprendemos a amar Maria Santíssima. Aprendemos a crer e ver os céus em nossas vidas. E aprendemos a tomarmos decisões valiosas para o nosso ser. Queremos ir para os céus. Queremos estar com o Senhor. Enquanto isso não chegar, enquanto esse momento não acontecer, queremos sentir a sua companhia nos protegendo, nos amparando e abrindo nossos olhos, para que nós vigiando não caiamos em tentação e percamos a nossa salvação. Mas é muito bom estar com o Senhor. Mas também há momentos que nós precisamos te pedir. E este é desses momentos. Eu quero, irmão Aldo, neste momento, junto com meus irmãos, e levar a nossa voz para pedir: irmão Aldo, proteja-nos. Porque nós somos frágeis. O mundo exerce influências cada dia mais danosas sobre nossa vida, sobre a vida da humanidade. Nós não queremos cair. Nós não queremos perecer. Nós queremos seguir firmes na fé que o Senhor nos deu e nos ensinou. Para isso, irmão Aldo, ajude a mim, ajude a meus irmãos, ajude a todos nós a mantermos dentro de nós esta fé viva e poderosa, de que o Senhor está com Deus e trabalha por Ele para nós. Irmão Aldo, se porventura está aqui entre nós um irmão, uma irmã que está enfermo. A enfermidade, irmão Aldo, é algo que muitas vezes acontece por causa que o nosso corpo envelhece, por causa que o nosso corpo sofre algumas intempéries, e assim a enfermidade maltrata o corpo, e muitas vezes a dor do corpo atinge a dor a alma, e ela se abate também. Irmão Aldo, não permita que meus irmãos sejam abatidos por isso. Esteja ao lado deles, seja uma voz na sua consciência lhe falar: irmão, levante, caminhe comigo, caminhe com a Santa Avó Rosa, caminhe com Jesus, que a enfermidade é passageira, ela vai embora. Irmão Aldo, nos faça acreditar e querer isso para a nossa vida, e querer isso para os nossos irmãos que estão enfermos, para que eles tenham também dias melhores. Ó, irmão Aldo, muitas vezes o irmão, a irmã, já está com uma idade bastante avançada, e isso muitas vezes o cansa, e isso faz com que muitas vezes ele sinta que chegou ao fim da sua missão. Irmão Aldo, não permita que eles pensem assim. Influencie para que eles entendam que cada vida é preciosa para Deus, que não importa a idade, ela deve ser sempre um exemplo para aqueles mais novos, para aqueles que não te conheceram, para aqueles que não falaram com o Senhor, para aqueles que não foram protegidos com a sua mão santa e material. Eles precisam conhecer, eles precisam receber também, e é nesses mais idosos que eles vão ver o Senhor, irmão Aldo, eles vão ver Jesus, eles vão ver a Santa Avó Rosa. Mantenha
a vida desses meus irmãos saudável, para que eles sejam exemplo de coragem, exemplo de fé, exemplo de dedicação, inclusive que a todo momento que eles puderem, eles estejam nas reuniões da Igreja Apostólica, sendo um exemplo de apostólico, fiel, justo e honrado. Primaz, nesse momento eu me lembro desta caixa de oração. Meus irmãos, vivendo essas situações que já foram elencadas, eles não têm outra solução. Muitas vezes até o médico entende que a doença está vencendo. Mas este irmão, ele não está sendo vencido. Por que, irmão Maldo? Essa irmã não está sendo vencida porque eles creem no Senhor. Eles creem em Jesus, no seu poder, no poder da Santa Avó Rosa, no poder de Deus. Isso está provado, irmão Maldo. Eles escreveram aqui, eles demonstraram esta fé ao escrever esse bilhete ao Senhor. Esse bilhete não é para mim, esse bilhete é para o Senhor, é para Jesus, é para a Santa Avó Rosa. Então eles confiam que o Senhor pode solucionar os seus problemas. Muitas vezes, irmão Aldo, aqui uma mãe que tem um filho, uma filha que não está nesse caminho, ou que está, mas está tão fraco, está cada dia mais distante da verdade, porque o mundo está vencendo o coração, a alma desse jovem ou dessa jovem. E a mãe não quer isso para ele. O pai também não o quer. Por isso escreveu esse nome, o nome de seus filhos, e pede a sua misericórdia, pede a sua bondade. Eu sei, irmão Aldo, que o Senhor não é feitor de escravos. Eu sei que o Senhor não vai impor no coração deste jovem ou dessa jovem a fé apostólica. Mas eu sei também que o Senhor ama demais. Eu sei que o Senhor é misericordioso porque é assim que Jesus é. É assim que Deus o Pai o é. Então eu peço, irmão Maldo, aproveite toda e qualquer oportunidade que esse jovem ou que essa jovem lhe der e fale com ele. Abra os seus olhos, oriente-o para que ele possa vencer, para que ele possa voltar ao bom caminho, para que ele possa se alimentar do Senhor Deus, do Senhor Jesus, da Senhora Santa Avó Rosa, da Senhora Mãe Maria Santíssima, do Senhor irmão Aldo, e serem felizes. Agora, irmão Aldo, me despedindo dos meus irmãos, eu quero pedir que os seus anjos acompanhem a todos eles até a sua casa, até os seus lares, que os anjos dos céus estejam com eles, os abençoando, os protegendo, os amparando, não só hoje, mas em todos os dias de suas vidas. Louvamos e bendizemos o nome do nosso Pai, de Jesus, da Santa Avó Rosa, da nossa Mãe Maria Santíssima, e o teu nome, meu pastor, meu profeta, meu irmão. Amém.